Diga para o seu vizinho, você é a justiça de Deus. Queridos, nós precisamos sempre estar ouvindo e meditando a respeito dessas verdades que nós vamos ministrar nessa noite. E essa mensagem, ela é direcionada às pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus. E se você está aqui hoje à noite e ainda não entregou, hoje você vai entregar. Amém? Então você deve aprender hoje essas verdades, que através delas você vai ser um cristão vencedor. Vencedor. E a primeira pergunta que eu faço hoje à noite é o seguinte: por que que muitos cristãos sofrem de um certo complexo de inferioridade espiritual? Eu confesso a vocês que eu já passei, assim, por momentos, debaixo de muita condenação espiritual, principalmente no período, durante, pelo menos, depois que eu voltei para Jesus, nos 10 anos seguintes. Já fazem 22 anos que eu voltei para Jesus. Tem 37 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu passei um período longe de Jesus. E nos primeiros 10 anos, eu me sentia muito culpado de eu ter passado tanto tempo longe dele. Ao ponto de achar que as minhas orações, elas não eram respondidas. E será que você já se sentiu assim? Meio inferiorizado, meio sob condenação, debaixo de uma certa nuvem de opressão, sentindo-se incapaz, se sentindo condenado ou indigno de Deus? Eu já passei por isso, ao ponto de achar que as minhas orações Deus não respondia. Mas em Tiago 5,16 diz assim, na parte B: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vire para o seu vizinho e diga: meu irmão, a sua oração, ela tem muito poder. E hoje nós vamos lembrar algumas verdades que são super importantes. E a primeira verdade é que na cruz do Calvário aconteceu uma grande troca. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, eu e vocês fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça significa o seguinte: justiça é fazer a coisa certa, do jeito de Deus. Jesus se fez pecado para que Deus olhasse para mim e para vocês e não visse erro e nem erros na nossa vida. Quando Jesus olha para mim e para vocês, para aqueles que já receberam Jesus como Senhor da sua vida, Deus não vê mais erro, Deus só vê coisa certa. Aleluia! É isso que diz aqui Paulo aos Coríntios, né? Porque Jesus, ele não só levou os nossos pecados na cruz, mas ele também levou a nossa natureza pecaminosa, irmãos. Então, se você nasceu de novo, a sua natureza, ela já foi transformada. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Jesus não só levou os nossos pecados na cruz, mas nela ele se fez pecado por cada um de nós. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que eu fiz para merecer isso? O que é que você fez para você merecer isso? Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, irmãos, nós recebemos isso, não foi por mérito nosso. O mérito foi de Jesus. Aleluia! Do nosso irmão mais velho. Foi um presente de Deus.
Homem nenhum teria condições, descendente de Adão, caído, de ser a própria justiça de Deus. Adão falhou, irmãos, lá no Éden. Ele resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa dizer o seguinte, que ele resolveu andar segundo a sua cabeça, a sua maneira de ver. Ele resolveu andar segundo aquilo que ele achava que era certo, e não segundo a vontade de Deus, mas pela misericórdia de Deus e o seu grande amor, já lá no Éden, a Bíblia diz que haveria de nascer um, nascido da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e na plenitude dos tempos nasceu Jesus, numa manjedoura, e ele viveu, e ele morreu, e ele fez exatamente a vontade de Deus. Ele viveu não segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele viveu comendo a árvore da vida, fazendo a vontade de Deus. Tudo que Jesus fez, do dia que ele nasceu até o dia que ele foi levantado aos céus, ele fez exatamente aquilo para o qual Deus mandou ele aqui na terra, para que eu e vocês pudéssemos, pela graça de Deus, pelo presente de Deus, nós pudéssemos também sermos feitos justiça de Deus, perfeitos em Deus. Aleluia e glória a Deus por isso. Então a promessa nessa vida, irmãos, é que nós vamos reinar com Deus contra o mal. Nós vamos reinar aqui. E como nós podemos tomar posse disso? Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia! Como podemos tomar posse disso? Temos que tomar posse da salvação, irmãos, é pela fé. E a salvação inclui viver eternamente no céu, é verdade, mas inclui também cura, prosperidade, proteção, segurança e uma vida completa vivida em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia! Isso é salvação. Como podemos tomar posse? Tomamos pela fé. E é assim que nós tomamos, através da revelação do Evangelho na nossa vida de quem Jesus é. Nós tomamos posse e somos feitos justiça de Deus, aleluia. Diga, declare assim para o seu vizinho: meu irmão, através do Evangelho, pela fé, eu me torno a própria justiça de Deus, aleluia. Pode aplaudir Jesus. E aí nós podemos classificar os cristãos em duas classes. Aquele que passa a vida inteira ainda com consciência dos pecados, com aquele peso dos pecados do passado, se lembrando, remoendo. Aí fica se remoendo, cheio de culpa pelos pecados do passado. Ou aquele grupo de cristãos que vivem, aleluia, com a consciência de que já são a própria justiça de Deus. Tem um grupo de cristãos que vivem derrotados. Esses é que têm consciência, que ficam remoendo os pecados. Mas os cristãos que são vitoriosos, ele diz assim: não mais há nenhuma condenação na minha vida, aleluia. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não há mais nenhuma condenação, porque Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário, aleluia. O diabo não pode mais acusar você dos pecados do passado. E nós vamos entender isso bem direitinho hoje, louvado seja o nome de Jesus. Veja o que Hebreus diz, em Hebreus 10, 1 a 4, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes. Quer dizer que através da lei, lá do Velho Testamento, aquelas pessoas todo ano, elas ofertavam alguma coisa pela remissão dos pecados. Todo ano, de acordo com as posses, eles iam uma vez por ano, até o templo de Jerusalém, e entregavam ali cabritos, cordeiros, ovelhas, bois, rolinhas, para serem sacrificadas e o sangue derramado. Mas o que o escritor de Hebreus diz o seguinte: que jamais esse sangue
E essas ofertas não poderiam tornar os ofertantes perfeitos. E ele diz, com os mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente eles estavam oferecendo. Mas mesmo todo ano eles oferecendo aquelas ofertas, aquele sangue, aqueles animais sacrificados, não poderiam tornar nenhum deles perfeitos. Nem o homem do Velho Testamento, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os patriarcas, nem os filhos de Jacó, que deram nome às tribos, nem os reis, nem Davi, nem os profetas, conseguiram se tornar a justiça de Deus através da ritualística do Velho Testamento. E o escritor diz, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Ele diz assim, se resolvesse, eles teriam cessado de oferecer. Como não resolvia, todo ano eles tinham que oferecer. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. E, entretanto, esse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos. Irmãos, todos os anos eles iam. E todos os anos eles ficavam remoendo os pecados, ano após ano. É o que diz aqui. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aí ele continua no 12 até o 14 do 10. Jesus, aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Porém, tendo oferecido, glória a Deus, pelo meu irmão mais velho, para sempre, o único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos, derramando seu sangue, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E ele está falando de mim, ele está falando de você, aleluia. Agora, de uma vez por todas, uma vez só, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus encarnado, lá na cruz ele derramou o seu sangue, para que eu e vocês pudessem ser purificados, santificados, perdoados, livres, libertos, curados de toda ferida da alma, aleluia, glória a Deus. E para que eu e vocês, aleluia, pudéssemos andar em novidade de vida. Agora eu sou a própria justiça de Deus. Ninguém pode me acusar. Ninguém, o diabo não tem mais poder para fazer isso. Aleluia. Agora eu sou santo. Aleluia. Oh, glória a Deus, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Oh, Deus, obrigado. Ai, Jesus, obrigado. Seu espírito já foi aperfeiçoado quando você nasceu de novo. Mas na sua alma, que é a mente e emoções, você está sendo santificado. Como santifica a sua alma? Aí é um processo, irmãos. Vocês estão sendo batizados hoje. Muitas pessoas não querem ser batizadas, porque pensam para batizar, já tem que ser vice-querubim ungido. Mas não é não, irmãos. A santificação é um processo. Quantos estão entendendo? Tem 36 anos que eu estou nesse processo, irmãos. Ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoada na minha vida. Mas eu não fico escutando a voz do diabo, falando besteira no meu ouvido, não. Mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, mesmo quando às vezes eu não tenho uma atitude condizente com o nome de Jesus. A Bíblia diz, filhinhos, se pecais, tens um advogado diante de Deus, que é Jesus. Eu tenho um advogado que nunca perdeu causa. Satanás veio no meu ouvido e diz, olha, você não é exatamente isso que você pensa que é o de capeta, sai daí. Mentiroso, safado, eu sou cheio de amor, aleluia. Eu sou manso, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, eu sou cheio de amor, porque a Bíblia diz, tal qual Jesus é, eu já sou, aleluia. Eu me aproprio pela fé,
apio pela fé, porque eu sou a justiça de Deus, glória a Deus, e porque eu sei que o meu espírito já foi aperfeiçoado, mas a minha mente, as minhas emoções, a minha alma ainda está sendo santificada, aleluia. Mas aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completá-la, Ele vai terminá-la, aleluia. E eu digo para vocês hoje, aquele que começou vai terminar, porque Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. E pela obediência à palavra, você vai ficar crescendo. Você deve ter consciência que seu espírito já foi aperfeiçoado. Aí quando você entende isso, você tem liberdade de relacionar com Deus, de receber as bênçãos, de ter intimidade com Ele. Tudo muda na sua vida. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler o contexto que diz, o 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E se você já nasceu de novo, meu irmão, você já é a justiça de Deus, aleluia. E a justiça de Deus, irmão, se manifesta em 4 níveis. Primeiro nível, seus pecados foram perdoados. E muitas pessoas não têm revelação desse nível. E mesmo na igreja, ainda fica ouvindo as mentiras do diabo. Querido, você já foi perdoado. Você não vai ser não, você já foi. Passado. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele não perdoasse os pecados, Deus não seria fiel e justo. Ele não estaria sendo justo com o sangue de Jesus. Ora, se Deus exige que eu perdoe 70 vezes 7, como é que Ele não vai perdoar? Ele me ama e Ele te ama, querido. E Ele vai continuar te perdoando. Amém? Não viva debaixo de condenação, não, porque Deus não condena. Deus não condena ninguém. Segundo nível, não foi só perdoado, foi esquecido. Seus pecados Deus já esqueceu. Olha que coisa linda. Se é que fica se lembrando. O diabo quer que você se lembre, mas Deus esqueceu, Ele nem sabe. Ele esqueceu. Hebreus 8:12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e seus pecados jamais me lembrarei. Sabe aquele pecadão que você cometeu, ele não lembra mais. E aquele outro também esqueceu. Dá uma glória a Deus, Deus nem lembra. Sabe, as pessoas às vezes lembram. Tem um bocado de gente dentro das igrejas legalistas que fica apontando o dedo para os outros. Mas a Bíblia diz que com a medida com que eu medir os outros, eu vou ser medido. E a medida que eu quero, a minha é bem grande. Bem larga. Entende o que eu estou dizendo? Cá de crente radical. Obtuso. Que ainda não conheceu o verdadeiro amor de Deus. Deus decidiu não se lembrar mais de seus pecados. Ele diz assim: conheço tuas obras e sei dos teus caminhos, mas dos seus pecados eu não vou me lembrar jamais. Aleluia. Terceiro nível, seus pecados foram purificados. Perdoado, esquecido e purificado. Significa dizer o seguinte: foram apagados. Diga para o seu vizinho: foram apagados. O passado ele passou a borracha. E depois eu vou dizer para que ele passou a borracha. Isaías 43:25 diz: eu mesmo sou o que apago. Oh, coisa linda. As tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Ele não somente perdoa, ele purifica. E ele apaga. 1 João 1:7 diz: se porém andarmos na luz como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verbo purifica está no contínuo. Purifica e continua purificando. Aleluia.
Sabe assim, um limpador de carro? Fum, bum. É o sangue de Jesus. Purificou, purifica. Purificou, purifica. Purificou, purifica. Vai purificando, vai purificando, vai purificando, vai purificando. Porque santo não é quem nunca se sujou. É quem está sempre se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, se limpando. Com o sangue de Jesus, que não perde a validade nunca. Hebreus 10, 14 diz, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Nós já lemos. Quantos estão sendo santificados. Aleluia. Declare assim: eu sou digno, não pelos meus méritos, mas pela grande troca na cruz. Diga com força: eu sou agora a própria justiça de Deus. Por isso eu sou digno de receber todas as bênçãos dos céus. Primeiro ele perdoa, depois esquece, depois apaga. Sabe por que ele apaga? Porque ele tem uma nova história para escrever na sua vida. Por isso que ele apaga. Aleluia. Esse é o quarto nível. A natureza pecaminosa foi substituída pela justiça de Deus. A velha natureza, pastor Paulo, de Adão, do primeiro, foi apagada. Para ser escrita a natureza santa do último Adão, que é Jesus. Dá uma glória a Deus. Então está todo mundo aqui no processo de ficar mais bonito, porque está ficando mais parecido com Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar aqui as luzes, porque agora nós vamos ver um vídeo. E eu quero que vocês vejam esse vídeo e prestando muita atenção.
Aleluia. Queridos, Deus fez a mesma coisa por mim e por você. Se nessa noite, glória a Deus, e se nessa noite você quer dar uma resposta a Deus por aquilo que Ele já fez por você, quando deu a vida do seu filho, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Se nessa noite você quer ter um encontro pessoal com esse Deus, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, a partir de hoje, eu decido receber Jesus como o Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé? Eu queria que você saísse do seu lugar agora e viesse à frente agora. Viesse à frente, tomando uma decisão ao lado de Jesus, porque Jesus te ama. Aleluia. Deus te abençoe. Venha à frente, venha dar uma resposta a Ele. Venha dizer para Ele que assim como Ele lhe amou, você hoje quer ser alcançado por esse amor. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero que você venha aqui em nome de Jesus. Não compreendo os seus caminhos. Pode sair do seu lugar e vir à frente, dizendo que você quer ser alcançado por esse amor. Grande amor, porque Deus te amou. Doces palavras te darei. Aleluia. Pode vir, queridos. Me sustenta em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Tem mais um rapaz aqui, ó. Cadê os nossos conselheiros? E ao redor de cada Pode sair do seu lugar, querido. Em cima de assim cada como aquele pai montanha, sacrificou o seu filho para eu salvar não procuro aquelas pessoas daquele trem, para que houvesse esperança para eles. Deus fez o mesmo por você. Eu te busco. Sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Você está desviado, longe dos caminhos do Senhor. Volta agora em nome de Jesus. É tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, vai valer a pena, vale a pena sim, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, aleluia, quando o grande dia chegar, ele vem. E quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. E vai valer a pena. diga, Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Oh, oh, oh. E vai valer a pena, oh, aleluia, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os Deus caminho. Você pode sair do seu lugar, querido. Venha dar uma resposta a esse amor. A minha canção, doces Palavras te darei. me sustenta em minha dor.
Isso me leva mais perto de ti, oh aleluia, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, esquina de cada montanha, eu não procuro por coroa e pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, aleluia, glória a Deus. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia. Queria que vocês que vieram à frente pedissem uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo. Diga bem forte: Senhor Jesus Cristo, hoje à noite eu te recebo como Senhor da minha vida, como dono da minha vida. Perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a alegria da tua salvação, porque em nome de Jesus eu oro. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas, te pedir por elas, que nós possamos consolidá-las e em breve podermos batizá-las aqui também. Possamos cuidar, consolidar, Deus, e em breve no próximo batismo estarmos aqui descendo as águas, essas novas vidas que nasceram de novo hoje pela ação do teu Espírito. Eu quero te agradecer por elas em nome de Jesus. Amém? Queridos, tem algumas coisas que eu queria dizer para vocês. Primeiro, olha aqui para mim, que essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Por que é a decisão mais importante? Porque essa decisão, ela vai determinar aonde vocês vão morar eternamente. Não mais no inferno, mas no céu. Porque a Bíblia diz: aquele que tem um filho tem a vida, que ainda que morto, ressuscitará. Amém? Então tem a vida eterna garantida no céu. E segundo, que vocês não desistam dessa decisão. Quando vocês saírem por aquela porta, Satanás já vai começar a buzinar no ouvido. E ele vai usar algumas pessoas para dar as buzinadas dele. Gente vão criticar, outros vão falar, outros vão dissimular. E às vezes as pessoas que vocês mais amam poderão fazer isso. Mas não desistam, tá bom? A terceira coisa é que vocês precisam de ajuda nesse processo. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Começou agora a caminhada. Então nós temos aqui reuniões nos lares. Além dessa reunião grande aqui, nós temos quase 100 reuniões por semana nas casas, perto da sua casa, porque alguém lhe convidou para você vir para cá. Quem lhe convidou é membro de uma dessas reuniões. E quem lhe convidou tem a responsabilidade e o compromisso de levar essa semana para você estar dentro dessa igreja no lar, dessa reunião que acontece quarta, quinta, sexta ou sábado. E além disso, nós ainda temos aqui uma coisa que a gente chama de discipulado 1 a 1, que dentro dessa reunião no lar, o líder vai providenciar rapidinho alguém para cuidar de você, para discipular você, para ser seu pai ou sua mãe na fé, porque você é um bebê espiritual e todo bebê precisa de um pai para trocar a fralda, limpar a bundinha, limpar do cocô, levar para o médico, dar remedinho para cólica. Não é assim que a gente cuida de um bebê. E os bebês espirituais também, entendeu? Eu já sou um bebê assim, meio envelhecido, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Que eu preciso de alguém para com a vara, dar umas varadinhas em mim quando eu errar e não deixar eu desviar, certo?
E em terceiro lugar, vocês não estão mais só, a família nova de vocês ganharam. Vira para aí para esse povo lindo aí. Tá bom? É a nova família de vocês, aleluia. Além disso, eu quero que vocês sigam ali o seu Pires. Vamos levar ele para uma sala lá atrás para pegar o telefone, endereço e o nome de vocês, tá bom? É já que vocês voltam para cá. Me ajuda aqui, os conselheiros, levando ali, ó. Não deixa ninguém sair, etc.